Boa noite, queridos irmãos. Que alegria estarmos reunidos aqui nessa live, através do Zoom e também pelo Facebook, para adorarmos o nome do nosso Senhor Deus, né? E esse culto distrital, essa classe bíblica distrital, e Deus permitiu que mais uma vez nós estivéssemos por aqui. Que você se sinta grandemente abençoado nesta noite, porque Deus se faz presente, Ele se faz presente no nosso dia a dia e com certeza está aqui conosco neste momento. Assim como você está, te convido para que feche os olhos para falarmos com o nosso Deus. Querido Pai que está nos céus, nós te agradecemos, meu Deus, por mais um dia de vida, porque o Senhor esteve conosco durante este dia. Te agradecemos também, Senhor, pela oportunidade de te adorar através do louvor, através da oração, através do estudo da tua santa palavra. Que o Senhor, meu Deus, abençoe a cada participante dessa live, a cada pessoa que está nos assistindo pelo Facebook também, cada amigo visitante que nos acompanha nessa noite, Senhor. Que a tua mão esteja sobre cada vida, Senhor, que aqui está. Meu Pai, te pedimos que abençoe, Senhor, as famílias e também fique em especial com aquelas pessoas que estão passando por aflições devido à pandemia, que o Senhor, meu Deus, possa abençoá-las, possa curá-las, possa prover o alimento e que nós possamos ser bênçãos também, Senhor, resposta à oração dessas pessoas, meu Pai. São bênçãos que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na sequência, nós vamos juntos cantar, eu aqui da minha casa, você aí da sua, o hino Ó Mestre, o mar se revolta. Então, cante com toda alegria, cante aí com o seu coração esse hino de adoração ao nosso Deus. Pereço sem ti, ó meu mestre,
essa calma que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar sossegar. Que seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem acabar, e leva, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Muito bem. Antes de passar a palavra para o pastor Cleison, gostaria de comentar, tá? Se você tiver algum pedido de oração, algum agradecimento também, escreve aí no chat e aí no final nós oraremos, tá? Por esses pedidos e pelos agradecimentos também. Pastor Cleison, é com o senhor. Boa noite a todos. Todos estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí. Então tá bom. Queridos, eu estou em um lugar diferente aqui, porque eu não estou na minha casa. Hoje tive que sair, dar uma corridinha fora de São Paulo, resolver uma situação. E aí, eu estou num outro lugar. E para ajudar, meu óculos quebrou. Eu estou enxergando vocês assim, meio atravessado, assim. Vai ser um pouquinho difícil para mim hoje, mas pela graça de Deus, eu creio que vai dar tudo certo aqui. E aí, quero que vocês tenham paciência um pouquinho, tá bom? Eu vou compartilhar uma tela aqui. Outra coisa, quando eu compartilhar a tela, vai ser igual na última quarta. Eu não vou enxergar mais ninguém aqui. Vai ficar só uma pequena telinha do lado do meu computador. E aí eu não consigo enxergar praticamente ninguém, tá? Agora eu tô vendo um monte de gente aqui, como estou no computador, né? Tô vendo bastante gente aqui. Então, caso a internet aconteça alguma coisa, de repente trave, e aí vou pedir para a Vanelli, o pessoal da equipe, me dar um toque para eu voltar, tá bom? Eu espero que não aconteça nada, que a gente possa conseguir ter uma transmissão tranquila, sem nenhuma interferência, tá? Vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu só achar. Isso. Bom, no último estudo que nós fizemos, nós falamos sobre a primeira besta do Apocalipse, né, ali do capítulo 13. E hoje nós encerraremos o capítulo 13 com a segunda besta. Mas quando a gente fala sobre a besta do Apocalipse, do capítulo 13, a gente tem que entender uma coisa, que tanto o capítulo 12, eu já mencionei isso no estudo anterior, e o capítulo 13, eles estão interligados, eles são uma sequência do mesmo assunto, Só que quando a gente estuda especificamente sobre a besta, ela não só aparece no capítulo 12, mas ela aparece no capítulo 13 e aparece também no capítulo 17. Você tem um paralelo entre esses três capítulos. Na verdade, trata desse mesmo poder nos três capítulos, com aspectos diferentes e com detalhes diferentes. Uma outra coisa, como esse assunto ele é muito vasto, tem muito material, tem muita coisa para ser visto, é lógico que pode ser que você fale, puxa, faltou aquela informação. É que realmente não dá para nós explorarmos tudo aqui, o tempo não nos permite, né? Senão ficaria muito extenso e teríamos muita informação, tá? Mas eu vou tentar traçar uma linha de um pensamento aqui sobre essa besta, tá bom? Deixa eu só... Esqueci de tirar uma coisinha aqui, só um pouquinho, senão vai ficar
entrando aqui umas mensagens aqui, aí vai me atrapalhar aqui. Espera aí, só um pouquinho. Pronto. Então é o seguinte, nós vamos tentar traçar uma linha de um pensamento aqui sobre a segunda besta do Apocalipse 13. E para isso nós vamos fazer um link com o capítulo 17. Só que eu quero mostrar para você que os 3 capítulos, eles estão interligados. Olha aí no capítulo 12. Eu quero ler Apocalipse. Abra sua Bíblia aí, capítulo 12. Eu quero ler os versos 3 e 4. E o texto diz assim: Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Olha que interessante, o verso 3 aqui diz que ela viu um sinal no céu, um dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. Quando você vai no capítulo 13, no verso 1, o texto aqui diz assim, o verso 11, o 13, verso 1 mesmo. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. E aí quando você vai para o capítulo 17, no verso 3, diz assim: Transportou-me um anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlata, besta repleta de nomes e de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Vocês percebem que a mesma imagem é vista nesses 3 capítulos, capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 17. Só que interessante que em cada uma delas você tem um elemento, alguma característica diferente das outras. Por exemplo, no capítulo 12, esse dragão com 7 cabeças e 10 chifres, ele persegue a mulher. Já no capítulo 13, ele é aquele que surge de um lugar que ali o texto mostra que era água, mar. E já no capítulo 17 você tem esse animal, essa besta, montada por uma mulher. Tá? Então são assuntos interligados, estão tratando do mesmo assunto os 3 capítulos. E hoje nós precisamos entender quem é essa besta, a segunda besta do capítulo 13. E aí eu queria que você voltasse no capítulo 13, a partir do verso 11, nós vamos ler todo o capítulo, dos versos 11 em diante, e aí logo em seguida nós vamos entrar no estudo. O texto diz assim: Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta, e na sua presença fez com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que a ferida, a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como também fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, este número é 666. Bom, o texto aqui ele descreve essa segunda besta, que ela surge com um propósito de dar fôlego ou de trazer novamente à vida a primeira besta. Besta essa que o texto diz que a sua ferida mortal
já havia sido curada nesse momento aqui. O texto também diz aqui que chegará um ponto que ela forçará, essa segunda besta forçará em que as pessoas sigam a primeira besta. E aqui vai ser uma imposição. E no fim o capítulo fala de uma imposição, a imposição de uma marca. No próximo estudo que nós faremos, na quarta-feira que vem, nós falaremos sobre a marca da besta. Hoje nós estudaremos sobre a segunda besta, mas no próximo estudo nós falaremos especificamente sobre a marca da besta. Bom, vamos adiantar um pouquinho. Existem algumas interpretações, porque no capítulo 17, vamos lá agora, e aqui que é o ponto que nós vamos trabalhar um pouquinho nessa noite. No capítulo 17, os versos 9 e 10, queria que você fosse lá, o texto diz assim: aqui está o sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada, são também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe, outro ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco tempo. Várias são as interpretações sobre esses 7 montes, ou esses 7 reis. Aqui há uma delas, que seria os reis que passaram antes de João escrever o livro. Fala do império que estava em vigência no período em que ele escreve o livro do Apocalipse, e logo seguido uma sequência do último desse reino, que seria uma segunda fase dele. Essa é uma interpretação aceita por muitas igrejas, inclusive pela Igreja Adventista. Mas além dessa, existem outras interpretações, e nós vamos analisar hoje essas interpretações e se elas realmente estão em conformidade com as Escrituras. E por fim nós vamos descobrir quem é esse 8º rei, porque ela fala de 5, um estava ali naquele momento e um viria, né? Então ela fala de um 8º rei. Que 8º rei seria esse? Nós vamos descobrir ao longo desse estudo, tá bom? Bom, uma das prováveis interpretações que alguns trazem é que esses reis seriam papas. Então, os 5 que já caíram seriam esses aqui que vocês estão vendo, tá? E na sequência você teria o 6º rei, que seria João Paulo II, depois o 7º, Bento XVI, que já não existe também, né? E por fim, o 8º rei seria o Papa Francisco. Essa é uma das interpretações. Mas a gente vai perceber que vai além de pessoas. Tá? O texto aqui ele menciona além de pessoas. Tá? E uma outra interpretação que eles dizem é que o 6º rei é Roma, e o 7º seria a segunda fase de Roma imperial, papal, e o 8º rei, de acordo com eles, é um desdobramento dessa última fase. Será que realmente, quando ele fala aqui do 8º rei, ele está se referindo ao desdobramento de Roma numa terceira fase? E aí uma outra interpretação, que seria agora o 6º reino, a França, o 7º os Estados Unidos, e por fim, sim, aí Roma papal, o 8º rei. Bom, vamos então ir um pouco mais além para nós entendermos esse estudo. Quando a gente estuda esse capítulo, você percebe que esses 7 reis, ou essas 7 cabeças, elas são sucessivas. E aí, uma vez que João é o ponto de referência, esse que ainda existe, seria quem? Seria Roma da época dele. Vocês estão percebendo aí, Roma imperial. Então, quando João escreve o livro do Apocalipse, o reino que eles falam que existia, ainda existe, era Roma no seu período imperial. Vocês se lembram? Jesus ele foi crucificado, ele foi sentenciado pelo Império Romano.
Roma na sua fase imperial. Então, se João, que escreve o livro do Apocalipse, ele é o ponto de referência, então o império ou o reino que está em vigência ali seria o sexto reino. Então, esse reino seria Roma imperial. E logo em seguida, depois de Roma imperial, o último reino que vem, na verdade, é uma sequência de Roma imperial, é Roma papal. Quando o imperador passa, então, para Roma, para a igreja, o poder. Nós estudamos isso no estudo anterior, tá? E aí nós vamos descobrir, então, logo na sequência, quem é esse oitavo rei. E, queridos, não tem como ser diferente, porque antes de Roma veio Grécia, antes de Grécia veio os medo-persas, antes veio os babilônicos, os assírios e o Egito. Essa sequência de reinos é a mais lógica, por causa de João. Quando ele escreve esse livro, o império que estava dominando ali era o Império Romano, tá bom? E aí, isso aqui é muito importante para nós entendermos esse reino ou esse poder. Lembrando que, assim, vou sempre dar uma ênfase aqui para você não se esquecer. Lembrando que o capítulo 17, esse oitavo reino, é o mesmo poder do capítulo 13, é o mesmo poder da segunda besta. E aí, para nós chegarmos a essa besta, uma coisa que tem que ficar muito clara. A primeira besta, ela se encerra no final da profecia das 2.300 tardes e manhãs, que dá em 1844, tá bom? E a segunda besta, ela surge bem próximo do final dessa profecia. E aí, olha que interessante. A queda da primeira besta, ela se dá quando? Em 1798. Lembram-se que com o Dito de Latrão foi dada autoridade para a Igreja Romana perseguir todos aqueles que não aceitavam suas doutrinas, e ela persegue por um período de 1.260 anos. Então ela começa no ano 538 e vai até 1798 com a queda do Papa Pio VI, tá? Ali quando o general Berthier, a mando de Napoleão, prende o Papa Pio VI, e assim então acaba a hegemonia do poder papal. Isso em 1798. E aí, em 1776, surge um império. Uma coisa que é muito interessante, a primeira besta, ela está ligada com questões religiosas. É um poder que está ligado na vertical. Enquanto que o segundo poder, a segunda besta, ela tem contornos políticos e ela está ligada na horizontal. E esse poder, ele surge no ano de 1776. E vocês vão entender o porquê. Porque é o seguinte, qual poder se levanta no fim do período das 2.300 tardes e manhãs? Isso é muito importante. Nós temos que olhar na história e descobrir qual poder surge nesse lugar, nesse momento de relevância na história. E nós vamos buscar, então, entender isso aí. No capítulo 13, no verso 12, agora nós vamos entrar no capítulo 13, o texto diz assim, Apocalipse 13, verso 12, vamos lá, me acompanhem. Exerce toda a autoridade da primeira besta, e na sua presença faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Essa segunda besta, ela exerce a mesma autoridade da primeira. E ela tem um agravante a mais, uma característica a mais. É ela quem dá autoridade ou faz com que todos adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Thomas Jefferson, ele disse o seguinte: desde que uma pessoa tem o direito de escolher a sua própria religião, sem pagar o preço de discriminação, nenhum teste de religião será requerido como qualificação para qualquer posição pública nos Estados Unidos. Isso aqui foi no início do surgimento da grande nação chamada Estados Unidos da América. Nessa nação, eles tinham como primícia direitos
de liberdade e de religião, porque eles estavam justamente vindo de uma perseguição na Europa, perseguição pela igreja. Quando então eles fundam esse novo mundo, as bases do fundamento desse novo mundo estavam sobre a liberdade civil, a liberdade de escolhas e a liberdade religiosa. Um país sem rei e uma igreja sem papa. Esse era o lema dos Estados Unidos quando ele foi fundado. E ele começa, e ele é declarado independente da Europa no ano de 1776. Bom? E aí então você tem uma pedra aqui que está ali nos Estados Unidos, o ano em que se estabeleceu os Estados Unidos ali como nação. Mas a sua independência só deu em 1776. Agora, olha que interessante. O texto aqui fala, eu queria que você voltasse comigo no capítulo 13 novamente, e no verso 13. E o texto diz assim: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, diante dos homens. Uma das interpretações, e que eu advogo também, quando ele fala aqui de descer fogo do céu, esse poder teria um poder bélico, sim, descomunal, com poderes nunca antes imaginados. E aí você sabe que foi por meio dos Estados Unidos que foi lançadas as bombas no Japão, não é? Então esse poder, essa besta, ela tinha um poder bélico inimaginável de destruição, tá? E aí eu queria ler algumas coisas em relação a esse poder. É um sistema de governo mundial com poderes absolutos que mantém a imposição de interesses religiosos com todo amparo legal do Estado através de leis civis. Esse sistema visará regulamentar a vida das pessoas como uma sociedade global. Será um governo mundial que controlará a vida de cada cidadão global em todos os aspectos: civil, moral, religioso, financeiro, econômico, cultural e alimentício. Quem não aderir a esse sistema não poderá comprar e nem vender e nem receber salários. Assim como a besta agiu durante o seu reinado, esse sistema perseguirá também, né, e matará os que não concordarem com essa nova ordem. Para controlar as massas, eles implantarão dispositivos de identificação das pessoas. Isso aqui no final eu coloquei aqui para você entender que alguns creem que será colocado um chip, mas no estudo que vem nós vamos entender que implantação é essa. Será que realmente é uma implantação física? Será que será implantado um chip na testa das pessoas? Mas de qualquer modo nós estamos falando aqui de um poder que governará o mundo, tá? Bom, essa besta, ela possuía chifres, mas ela parecia um cordeiro. E os Estados Unidos da América, ele foi estabelecido sobre duas premissas, eu acabei de falar agora há pouco, sobre a democracia e a liberdade. Por isso que você tem ela aqui, um animal que parece um cordeiro, mas ele tem dois chifres. E esses chifres significam as bases do fundamento desse país, desse reino, desse poder, que é a democracia e a liberdade. Mas não se engane, tudo isso é uma aparência, porque no final de tudo, esses dois pilares e alicerces que estão fundamentados, esse Estado será tirado. E aí nós saberemos o que vai acontecer. Deixa eu passar isso aqui. Bom, quando nós chegamos a... Por que nós estamos dizendo que, você já percebeu aí, pelas características, essa segunda besta é os Estados Unidos da América. Por que nós falamos isso? Porque foi o poder que se levanta no final do período das 2.300 tardes e manhãs, em 1776. E eles saem fugidos da Europa justamente por causa de uma perseguição religiosa. Então, vamos ver aqui algumas características. Origem, sobe da terra.
Ou seja, ele é estabelecido num lugar aonde não havia pessoas. Lembrando que quando você olha para o capítulo 13, na primeira besta, fala que ela emerge do mar. Mar, em profecia, no capítulo 17 mesmo, no verso 15, diz que são pessoas, povos, multidões, nações. Logo, areia ou terra significa deserto, não é? Quer dizer que surge de um lugar inabitado, onde não haviam pessoas. E quando os europeus atracam ali na América do Norte, haviam poucos índios naquele lugar. Era um lugar praticamente deserto. E ali então se estabelece, hoje que nós conhecemos, a maior nação do mundo. Legitimidade e poder, ela exerce a autoridade da primeira besta na sua presença. Aspecto do animal, já mencionei aqui, tem 2 chifres como cordeiro, mas fala como um dragão. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Opera grandes sinais, até fogo faz descer do céu. Eu até mencionei aqui a questão da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, né? E vai convencer o mundo a fazer uma imagem à besta. E aí isso, alguns dizem, mas isso é a teoria da conspiração. Não, queridos. Existe realmente, ao longo dos séculos, dos anos, sido estabelecida uma nova ordem para que isso aconteça. E aí, ela é fundamentada com bases em valores cristãos, base em valores protestantes. Agora, olha que interessante. Os fundadores dos Estados Unidos, e eu coloquei alguns, talvez aqui os principais, chamados os pais fundadores da América do Norte. Talvez alguns deles vocês até conheçam. John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson, James Madison e George Washington. Todos, queridos, sem exceção, todos eles tinham como fundamento religioso a maçonaria. É só você pesquisar. E olha que interessante. Quando os Estados Unidos eles se estabelecem como nação, eles criaram um sentimento de uma nação que surge para libertar os povos. E não é por menos que esse país, ele interfere em várias outras nações. Eu não sei se você já percebeu, mas ele está sempre envolvido em guerras com outros povos, com o intuito de libertar. Esse senso de libertador surge desde o nascimento dessa nação. E isso está estampado em várias coisas que eles criaram, inclusive nas notas de $1 dele, na nota de $1. E aí teve um autor adventista, ele escreveu um livro, daqui a pouco eu vou mostrar para você, e ele explora um pouco essa ideia de uma nação libertadora descrita na nota de $1. Eu vou trazer aqui uma nota de $1 só para você ver algumas coisas, para você ver como que é interessante. Já viram a nota de $1, né? Talvez não todos. Aqui você tem um pedaço, eu dividi aqui em 2 pedaços. Você tem uma pirâmide. Essa pirâmide, ela está inacabada. Aquele pedaço lá em cima, ele não faz parte da pirâmide, tá? Se você perceber, a pirâmide aqui, ela tem vários degraus, né? E ela está inacabada. E aí, lendo, assim, pesquisando, eu descobri que tudo na nota de $1 remete a uma ideologia ou a uma premissa de liberdade. Eu não sei se vocês sabem, mas os Estados Unidos da América, quando ele foi fundado e fundamentado, baseado em 13 colônias. E essas 13 colônias, elas estão, esse número 13 é simbólico para os maçons. E essa nota de $1 está recheada com esse número. Por exemplo, vou dar aqui algumas coisas. Você tem 13 degraus da pirâmide. A palavra Anuti Conceptis, 13 números também. A palavra lá embaixo, Novus Orus Selectum, que significa nova ordem ou um novo chamado, também são 13, são somados com
os algarismos, as letras, aqui em cima, em algarismo romano, ali na base da pirâmide, somado com as letras do Novus Ordo Seclorum, soma-se 13 mais 13, 26. E não é por menos que aquele algarismo romano ali embaixo da pirâmide é o ano da independência dos Estados Unidos, 1776. Uma outra coisa que me chama a atenção na nota de $1 é que ela tem características da cultura egípcia. E eles trazem algumas imagens de lá para fundamentar. Esse olho aí que você vê em cima é o olho de Horus, do deus Horus, do Egito, que seria o olho que tudo vê, que tem a amplitude, que tem a capacidade de enxergar tudo à sua volta. Uma outra coisa que você vê interessante é, na nota de $1 você tem uma águia, e a águia de cabeça raspada aí é uma ideia do pássaro de Zeus, da mitologia grega. E por que você tem essa águia? Ela desce, essa é a descida do Deus à Terra na crença egípcia. Então eles entendem que os Estados Unidos é um Deus que desce à Terra com o objetivo de se tornar uma nação libertadora. Outra característica que você olha nessa nota também, de um lado da águia você tem 13 folhas que simboliza a ideia de paz. Mas do outro lado você tem 13 flechas, que é símbolo de guerra. No mesmo momento que ela traz paz, ela não se descuida da guerra. E ela vem com essa ideia de libertador. Percebam que a ideia do 13 está conectada com toda a nota de $1 e que tudo aquilo que você enxerga nessa nota tem um simbolismo por detrás. Nada do que foi feito aqui foi feito por acaso. É a ideia de mostrar qual foi o objetivo da fundação desta grande nação. Bom, então quando você chega nesse momento aqui, o que nós temos é essa sequência. O Egito, a Síria, a Babilônia, os Medo-Persas, a Grécia, Roma, no período ali de João, Roma Imperial, Roma Papal e, por fim, o 8º rei, os Estados Unidos da América, que é o mesmo poder do capítulo 13, da segunda besta. Agora, olha que interessante, o dragão, ele é o verdadeiro poder por detrás de cada um desses reis que se levantaram. Do Egito, da Assíria. Eu joguei aí alguns textos só para referência, mas todos eles têm por detrás o dragão. A Pérsia, a Grécia, Roma Papal recebe o poder do dragão. E, por fim, os Estados Unidos, que parece como um cordeiro, mas fala como dragão. Ou seja, queridos, nós não podemos nos esquecer que nós estamos vivendo numa guerra cósmica, num grande conflito entre o bem e o mal. E tudo aquilo que acontece à nossa volta está envolvido nesse grande conflito, que nós cremos que está chegando perto do fim. E aí eu quero ler esse texto, estou chegando ao final, diz assim: quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponham seus decretos e lhes apoiem instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Mas a besta, no caso dos Estados Unidos, foi aprisionada. E aqui agora tampou aqui minha... E com ela o falso profeta, né? A mulher, que é a igreja protestante, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde como enxofre. Isso aqui nos mostra que Deus está dirigindo tudo. Apesar de nós olharmos para essas coisas e pensarmos que Deus talvez não esteja conduzindo as coisas, sim, e Deus dará um fim a esses poderes. E por fim, eu quero ler esse trecho aqui. Presta atenção, isso aqui está no livro Eventos Finais, que é um livro até que nós estamos estudando agora. Na página 133 diz assim: quando for invalidada
a lei de Deus e a apostasia se tornar um pecado nacional, o Senhor agirá em favor do seu povo. Com a aproximação dos exércitos romanos, foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém. Assim, esta apostasia será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus está atingindo. O povo dos Estados Unidos tem sido um povo favorecido, mas quando eles restringirem a liberdade religiosa, renunciarem ao protestantismo e apoiarem o papado, a medida de sua culpa estará cheia. E nos livros do céu será escrito apostasia nacional. Queridos, isso aqui é tão importante. Quando nós observarmos essa mudança de conceito religioso, porque imagine vocês, os imigrantes que saíram da Europa, indo à América do Norte, fugiram justamente porque este poder papal perseguia eles e eles queriam ter a sua liberdade de servir a Deus. E agora, nos finais dos tempos, o que vai acontecer? Este povo que um dia foge desse poder para ter a sua liberdade de religião, agora vai voltar a dar direitos ou poderes novamente para esse poder tomar conta do mundo novamente. E aí nós teremos o quê? Aquilo que nós temos no Apocalipse 13, a imagem da besta sendo formada. O que é a imagem da besta? É a união do poder político e do poder religioso. Quando esses dois poderes se unirem, formarão a imagem da besta descrita aqui no capítulo 13 da segunda besta. E isso vai acontecer por meio de uma apostasia que se dará por meio de uma união entre o poder religioso e o poder civil. E nós vemos então que os Estados Unidos da América formam então a segunda besta do capítulo 13. Queridos, isso é muito importante para nós. Quando nós olhamos para esse cenário, a gente entende que Deus está conduzindo tudo e chegará um momento em que esse poder se unirá ou dará poderes à segunda besta, para que ela tenha fôlego novamente. Não é o que o texto diz? Dará fôlego à imagem da besta. E todos os que não adorarem essa segunda besta não poderão comprar nem vender. Terão seus direitos tolhidos. E aí eu pergunto, será que você estará preparado para suportar privações que virão? Será que você está se preparando para as perseguições que acontecerão? Talvez alguns olhem para isso que eu acabei de mostrar aqui e acham que é uma teoria da conspiração. Mas, queridos, quando você estuda a história, quando você pesquisa, todas as características apontam para esse poder. Foi o único poder relevante que se levantou ao final dos 2.300 dias, ou da profecia dos 2.300 anos. Não tem outro. E ele tem como base todas as características que estão descritas ali no capítulo 13. Então aqui vai meu apelo para você. Se prepare. Busque a Deus em sua vida. Porque nós estamos chegando no tempo em que essa união ela se dará. O meu desejo e minha oração é que você realmente esteja se preparando e buscando a Deus na sua vida a cada dia. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde e te ilumine a cada dia. Esse é o meu desejo e minha oração para todos vocês. Nós teremos agora nosso hino final para encerrarmos nosso culto essa noite.
Senhor de todos, resta em minha vida, meu peito arde em forte desejar, almejo lar, desejo ao lar, desejo ao lar, desejo ao lar, ao lindo eterno lar. Saudoso estou, brincando em triste exílio. Eu quero ao lar, ao doce lar. Almejo lar, eu vi em doce sonho, país melhor, a pátria além, mansões, jardins e tudo tão risonho, refúgio, a luz, a paz e ao bem. O mundo aqui, as flores se murcharam, as aves já seu ninho abandonaram, e a alma geme em triste suspirar. Almejo lar, almejo lar, desejo ao lar, desejo ao lar, desejo ao lar, ao lindo eterno lar. Saudoso estou e canto em triste exílio. Eu quero ao lar, ao doce lar. Almejo lar, o barco busca o porto, as águas do regato mar. O filho vem da mãe ao seio absorto. Eu quero ir também ao mar. Em meu viver, em riso, desventura, também cantei o eco só ternura, qual triste voz dolente a soluçar. Almejo lar, almejo lar, desejo ao lar, desejo ao lar, desejo ao lar, ao lindo eterno lar. Saudoso estou, brincando em triste exílio. Eu quero ao lar, ao doce Amém. Tudo bem? Temos alguns pedidos aqui, pastor. Pode ler. Vamos lá. A Jeane, ela pede oração pela Manu. A Manu é uma criança, né, que tem leucemia e pegou o Covid-19. Então, vamos orar pela Manu. Também aqui a Diana pede pelo Juvenal, pai da Fernanda. Seriam esses pedidos aqui no momento. Então, pela Manu e pelo Juvenal, pai da Fernanda. Vamos orar então, queridos? Feche os olhos, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, Pai, quando nós estudamos as profecias, a nossa mente fica aberta, clareia tudo ao nosso redor para aquilo que está acontecendo. Pai, é tão bom poder estudar a tua profecia, as profecias da tua palavra e entender o que está acontecendo ao nosso redor, no nosso mundo. Nos ajude, Senhor, a cada dia
te buscar neste livro sagrado, estudar as profecias para que possamos ter a nossa fé firmada em Ti. Querido Deus, também quero pedir de maneira muito especial pela Manu, essa criança que está agora acometida da Covid-19. Pai, é uma criança que já tem passado por outros problemas e que agora passa por mais esse. Eu queria colocar ela nos Teus braços, Senhor, para que Tu possas alcançá-la, Tu possas abençoá-la. Peço também pelo Juvenal, o Senhor conhece esse Teu filho, que ele possa ter as Tuas bênçãos. E, Pai, eu queria que o Senhor abençoasse cada filho Teu, cada filha Tua que está aqui nesta noite e que talvez não colocou aqui o seu pedido. O Senhor conhece, Pai, os seus problemas, as suas angústias. O Senhor sabe o que vai no íntimo do seu coração. Por isso eu quero colocar a vida de todos eles nas Tuas mãos, para que eles possam ser abençoados pelo Senhor. Ó Deus querido, nos dê uma semana, um restante de semana feliz e abençoado na Sua presença. E nos ajude a cada dia buscá-lo mais em nossa vida. Te pedimos tudo isso, na certeza que tem nos ouvido, em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Lembrando que então na quarta-feira que vem nós teremos continuidade do nosso estudo, nós falaremos sobre a marca da besta, o 666, tá bom? E no sábado nós temos nosso culto, né? Não se esqueça, a partir das 9 da manhã nós temos a nossa escola sabatina, tá bom? Deus abençoe a todos, uma ótima restante de semana feliz para todos. E quero agradecer aí, né, os nossos amigos que estão sempre aqui conosco, o Humberto, que Deus continue te abençoando. Eu acho que a Mara está aí também, não sei se tem mais alguém. A Sei que sempre Jeane. tem. A Giane também. Thaís, A Thaís. Tem mais alguém que está aqui conosco nessa noite? Aldete, minha amiga. O Laércio também. Quem? Laércio. Laércio. Aldete, pastor. Odete. Não, já me falou, tô falando aqui. Deus Não é abençoe a Odete. É Aldete. Aldete. Ah, Aldete. Ela está aqui, toda quarta-feira ela está por aí. Amém. Deus abençoe, viu, Aldete? A Thaís também. Deus te abençoe, viu, Thaís? Obrigado por ter aceito o convite de estar conosco aqui. Mais uma vez, Humberto. Deus abençoe muito você também, viu? Espero que outros estejam sendo convidados também para estar conosco nos nossos estudos de quarta, tá bom? Que Deus abençoe Pastor, muito a vida de todos vocês. Oi.